Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Estamos aqui hoje com o Deco SRN, participante assíduo aqui do canal, também a gente está sempre lá no Mengão 20 e meia, os dois programas, Mengão 11 e meia, Mengão 20 e meia, todos os que entraram no projeto, estava lá com o Custódio agora no Papas na Língua, o pessoal lá do Inflamados, a gente tem o Felipe Fontoura, o canal Connect Fly, então se inscreva em todos, mas hoje a gente está aqui com o Deco, então se inscreve lá também no Deco SRN, torne-se membro nos dois canais, lembrando que aqui, ó, até o dia 30 de junho, quem é YouTube Premium pode virar membro de graça, tá? Do Clube do Papa, do Clube do Deco, do Felipe Fontoura, você se torna membro de graça, escolhe um clube para você se tornar membro, que você quiser, tiver mais afinidade. Lembrando que o YouTube Premium é aquela função que você ativa para você paga um valor por mês ao YouTube para você não ver propaganda nenhuma, para você não ter que se preocupar, ficar pulando vídeo e tal, você não vê propaganda, você escolhe de graça um clube de membros e ainda por cima você tem aqueles filmes e séries para acompanhar, tem a série nova do Karate Kid, tem uma série de coisa bacana para você ver, assim como tem lá no Netflix, no Disney Plus, no Amazon Prime e tal, você escolhe. Então, é um novo concorrente até dessas plataformas. Bem, a gente tem algumas coisas bacanas para a gente falar aqui. Eu vou começar deixando o Deco me ajudar a dar uma porradinha no palmeirense, no Veloso. Aposta que o Flamengo vai atrasar salários. Insuportável. Né? Eu fico impressionado, Deco, como é que os caras não mudam o discurso, né, cara? Eu acho que você falou ontem até sobre isso, mas os caras não mudam o discurso, né? Bom dia, Papa. Boa tarde, né, no caso. Boa tarde, Nação Rubro-Negra. Cara, foi o último assunto da minha live de ontem. Deixei por último, para saber aí a opinião da Nação Rubro-Negra, que continua, né? Porque se eu coloco primeiro, Papa, os caras vão falar, meu irmão, vamos esquecer esses caras aí. Realmente a Nação tem razão. Mas quando a gente lê um negócio desse, né, Papa? Tem que colocar primeiro, meu irmão. Tem que colocar primeiro, porque os caras estão incomodados com a gente. Dá uma revolta, irmão. Dá uma revolta. Eu queria saber se o Veloso, Papa, ele é um especialista em economia, especialista em marketing, se ele viu as contas do Flamengo, né, que foram aprovadas em 2019, tudo ok. Queria saber disso. Por isso que a gente vai entrevistar uma pessoa de marketing, especialista nisso, para dar uma aula para o Veloso. Tá? A galera se liga aí nos canais Paparazzo Rubro-Negro e Deco SRN. Vocês vão ter uma surpresa muito boa aí. E aí vai engolir esse tipo de comentário, como do Veloso, como do Edilson, como do Ale Oliveira, como de outros repórteres, entendeu? Eu queria entender de onde que eles tiram que o Flamengo vai ter problema financeiro agora. O Flamengo tem dificuldades, como todos os outros clubes? Tem, mas o Landim já deixou bem claro que o Flamengo vai continuar na mesma pegada. Na mesma pegada. Ali só tem pessoas experts em economia, na parte financeira. O Landim é mestre nisso. Aquilo mesmo que você falou há pouco tempo, Papa. A gente estava lá em Quito. O Landim vendeu a empresa dele antes da diminuição, né, do dólar, se eu não estou enganado. Enfim, cara. Então, o cara é um expert nessa área. E agora vem o Veloso, que foi um bom goleiro no Palmeiras, mas que não entende nada de finanças. Nada. Nem querer desmerecer o trabalho do Flamengo, Papa? Não dá, não. Eu queria completar, né, já que a gente está falando da situação, saiu a notícia aí também que o Rodriguinho falou que quase veio para o Flamengo e que no apagar das luzes eles contrataram o Arrascaeta. Né? Ele deu essa entrevista aí falando que estaria perto de ter vindo para o Flamengo. Né? E eu queria até comentar contigo uma coisa rápida aqui. E eu falo, a gente chegou perto, né, no caso do acerto com o Flamengo, e eles acabaram levando o Arrascaeta. Eu vou falar contigo, Deco, porque não sei se você quer emitir alguma opinião sobre isso, eu acho que foi bom para o Flamengo, assim como o mesmo caso do Balotelli também, né? Tem jogadores que acabam não vindo, que sopra na cabeça do Sormani que o Rodriguinho é melhor que o Arrascaeta, né? É inexplicável. Quer dizer, em relação ao Sormani, cara, ultimamente, a gente só vê alguns comentários, né, sempre contra o Flamengo, né? O presidente mesmo foi lá na Fox e eu senti ele meio chateado com as declarações do Landim em relação ao protocolo. Tentou, de todas as maneiras,
colocar que aquilo ali era errado, mas o Landim questionou ele corretamente, perguntando por que dele estar falando aquilo se ele não tinha lido o protocolo, né? Como é que ele poderia emitir uma opinião sem ter lido o protocolo? Enfim, e veio essa, né, do Sormani, né, que falar que o Rodriguinho era melhor que o Arrascaeta. Pelo que eu soube, Papa, você deve ter tido essa informação, acho que foi alguma questão, né, de valores, né, o salarial, que eu acho que o Rodriguinho não aceitou, ainda bem que não aceitou naquela época. Pediram um pouco mais, ainda bem que deu errado, que veio o nosso Arrascaeta, né? Com todo respeito ao Rodriguinho. Coisa, né, Deco? Ainda bem também que o Everton Ribeiro, que está completando 3 anos com o manto sagrado, 173 partidas, 26 gols, 29 assistências, ainda bem que o nosso maestro, é o maestro, né? Podemos dizer que ele é o maestro do Mister? Com certeza. É o nosso maestro, né? A gente completando aí 3 anos de Everton Ribeiro e dando graças a Deus que lá na Arábia Saudita, talvez por a preparação não ser tão boa quanto aqui, não sei, ele não vinha na sua melhor fase lá na Arábia Saudita, graças a Deus voltou para cá e vale esse registro aqui com relação ao Everton Ribeiro. Vamos falar sobre o Rodolfo Landim, porque tinha saído muita informação, né, de que o Rodolfo Landim confirmou aí, tá, que, desmentindo no caso, que a cláusula de saída do Jorge Jesus exista, tá? Que seriam, no caso, 500 mil euros. Eu vou ler aqui, Deco, rapidinho, o que o Landim falou. Olha só o que o Landim falou. Sobre o Jesus, a gente já tinha previsto um valor maior para a renovação dele. Esse foi um dos motivos que a gente ficou conversando, explicou a situação do Flamengo. Ele mesmo abriu mão de parte do aumento que ele ia receber para ser técnico do Flamengo. Ele deixou claro isso na entrevista, Deco, falando que ele escolheu a parte desportiva e não a financeira. A situação do Flamengo está longe de ser aflitiva. Olha aí o Landim, ó, galera, olha aí, ó o Landim falando, calando a boca do Veloso, ó. A situação do Flamengo está longe de ser aflitiva. O Flamengo tinha um planejamento orçamentário para esse ano que ficou afetado pelos problemas. Perdemos receitas com sócios, bilheteria e tem extensão do calendário, que deve terminar em janeiro e fevereiro. Esse efeito da pandemia vai afetar os nossos torcedores. Isso pode afetar o orçamento do ano. Mas ele deixando claro que está longe de ser aflitiva a situação. Essa foi a razão pela qual a gente estava avaliando todos os efeitos de ações que ocorrem, patrocinadores, orçamento e tudo mais. Por isso, procuramos os jogadores e falamos, o planejamento era para receber X milhões ao longo desse ano e vamos ter uma redução em receita. Vamos precisar de alguns esforços. Eles concordaram com isso. Tudo que a gente vem falando aqui, Deco, e que o Flamengo conversou com os jogadores, né, explicando que não contrataria ninguém, ele mesmo deixou isso claro, que não contrataria ninguém. Então, a gente sabe que essa questão aí envolvendo a tal cláusula para saída para a Europa, ele falou que não tem, tá? Ele lá, inclusive lá no Benja, confirmou essa informação, tá? Que, olha só, que não há essa cláusula para uma possível saída do Mister para a Europa. Então, faz a sua análise aí um minutinho, Deco, que você tinha me falado ainda agora, que você acha que isso muda até o panorama com relação à renovação dele, né? Com certeza. Se o Flamengo tem a garantia que ele terminará o contrato dele até junho, né, 30 de junho de 2021, menos mal, né, Papa? Então a gente fica mais seguro. A minha preocupação era ter essa cláusula contratual, né, de possível saída para a Europa. Imagina que em dezembro, em janeiro, o Flamengo disputando um brasileiro, que ainda não sabemos qual é o calendário do futebol brasileiro, e aí naquele momento final, o Flamengo prestes a ser campeão brasileiro, ele tendo que decidir se ele vai para a Europa, porque recebeu uma proposta de um Manchester City, de um Liverpool, exemplo, tá? Não quer dizer que vá. Ou ficar no Flamengo para ser campeão brasileiro novamente. Então, deixaria toda a torcida do Flamengo aflita, né? Então, com essa colocação do nosso presidente, falando que não há essa cláusula, que ele vai poder ficar até o meio de 2021, ok, tá ótimo aí, e aí a gente pensa, né, já fica com mais segurança para pensar, né, no último mês de contrato do Mister, ou na sua manutenção, ou então na contratação de um novo treinador para o final da temporada de 2021. Uma outra coisa aqui, Deco, para a gente falar importante, antes de eu trazer o protocolo, a notícia exclusiva que eu consegui sobre o protocolo, é a verdade sobre os patrocinadores, na verdade, sobre patrocinador master, deixa eu corrigir aqui, a verdade sobre patrocinador master do Flamengo. Olha só, vamos lá.
Cara, eu vi primeiramente notícias de que o negócio estava praticamente fechado e que iam, já estavam preparando para aprovação. A gente vem falando sobre isso, que o negócio a negociação está rolando. E agora falaram que recuaram, porque pediram 30% de abatimento. O que passaram para a gente é que não tem nada disso, tá, Deco? É que o Flamengo segue negociando com eles. Existe um outro patrocinador master também interessado no Flamengo. O BS2 ainda não saiu, o BS2 continua. O Mister ontem estava com a camisa BS2, tá? Deixando claro que eles ainda estão cumprindo o contrato. E a situação é essa: o Flamengo tem um patrocinador cumprindo o contrato e está negociando com os caras. A pandemia atrapalha? Às vezes atrapalha, pode ser que reduza uma coisa aqui, outra ali. Porém, eu acredito que possa ser uma confusão que estão fazendo, Deco, porque o valor do patrocínio já vai diminuir automaticamente, porque não é o patrocínio que estaria entrando em fevereiro ou março, é um patrocínio que vai estar entrando em julho. Então, de junho, junho já passou de junho, então entrando em julho ou agosto. Então você tem que tirar aí pelo menos 30% do que você estava esperando. 30%, 40% do que você estava esperando que ia entrar. Mas você também está recebendo a parte da BS2 que ela está continuando. Então, gente, não fiquem desesperados, tá? Eu vi pessoas me perguntando também, parece que está pegando fogo, está tendo incêndio lá num centro lá da Amazon em como é que é o nome? Lá na Califórnia. Aí eu falei, olha, gente, primeiramente eu queria até começar a falar menos dos patrocinadores, principalmente nas chamadas, né? Divulgar o mínimo possível, porque eles não fecharam com o Flamengo ainda. Então eu acho que uma coisa não está conectada à outra, sabe, Deco? Acho que é uma coisa acontecendo lá que não afeta exatamente